saber o básico, fazer o básico bem feito já seria uma grande coisa. A dificuldade, além de começar, né, é você ter essa disciplina de se manter no caminho. Existe uma diferença muito grande entre você pagar juros e você receber juros, né? Olá, estamos na 12ª Semana Nacional de Educação Financeira. É uma iniciativa nacional que a Sicredi Caminho das Águas tem o prazer de participar para poder trazer para vocês, que tanto são nossos associados como são a comunidade em geral, algum conhecimento, alguma dica, alguma reflexão que possa vir a melhorar o seu bem-estar financeiro. Meu nome é Gláucia Nietzsche, eu sou multiplicadora de bem-estar financeiro do Sicredi, sou professora de empreendedorismo e consultora de gestão. E eu estou aqui hoje com o Eduardo, que é o responsável pela área de cooperativismo do Sicredi Caminho das Águas, e também com o Roberto Caseta, que é planejador financeiro e gerente responsável pela área de investimentos. E o nosso primeiro assunto é justamente contigo, Roberto, é sobre investimentos, né? Pensando no pessoal assim iniciante, que ainda não tem muito conhecimento, que talvez ainda não tenha uma reserva muito grande para poder investir, qual seria o caminho para trilhar? Bom, vamos lá. Me permita ampliar um pouco o sentido da palavra iniciante. Perfeito. Tá? Porque nos meus anos, eu já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e eu comecei a me apaixonar por essa área ao me interessar pelos investimentos. Então foi a minha porta de entrada, digamos assim, para esse mundo e hoje já um arcabouço mais amplo, digamos assim, né? O iniciante, eu entendo de duas formas. O iniciante pode ser aquela pessoa que tem zero hoje, R$ 0, ok? E vai começar a investir, está prevendo que vai começar a investir ou quer começar a sobrar para investir, né? Mas também a gente tem aquele iniciante que tem dinheiro, mas não sabe investir. Não tem o conhecimento, não se interessa pelo assunto, muitas vezes. É um dinheiro que está lá guardado, como a gente gosta de falar, né? Seja porque ele acumulou ao longo da vida pelo trabalho, porque fez sobrar, né? E acumulou um bom valor. Mas também temos casos de herança, por exemplo, casos de divórcio, de herança, casos que o empresário vendeu sua empresa, casos que a pessoa vendeu um imóvel, e também é um investidor iniciante, porque ele realmente não tem muito conhecimento técnico para saber o que fazer com o investimento. E aí são caminhos diferentes, né? Aquele investidor que vai sair do zero, né, é muito mais importante ele ter a disciplina e o hábito de constantemente investir do que propriamente assim ter uma habilidade, um conhecimento técnico. Qual produto que eu vou investir? Né? Por quê? Isso também vale para o investidor, né, que tem mais recurso. A gente vive num país que a gente já falou em outras oportunidades sobre a característica nossa, né, de mais de curto prazo, como isso reflete em várias estruturas que nós temos no país, inclusive na questão governamental, enfim. O outro lado da moeda é que, se temos poucas pessoas poupando, se temos um ambiente de mais de curto prazo, isso quer dizer que aqueles que conseguem fugir, eles são bem remunerados. Aqueles que conseguem fugir desse ambiente e investir, eles já vão ser naturalmente bem remunerados. O que significa isso, em termos práticos? A taxa de juros do nosso país é tão alta, salvo ali alguns períodos de exceção, mas é uma taxa alta. Sim, comparado a outros países, né, e outros comparado a outros países parecidos com a gente e tudo mais, né, que não precisa muito conhecimento para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, assim, saber o básico, fazer o básico bem feito já seria uma grande coisa, já seria um grande passo. Para quem está começando, talvez o desafio demora para o dinheiro crescer, não é da noite para o dia. E aí acho que a armadilha que pode acontecer é aquela oferta de ganho rápido e fácil, né, que não existe. Não existe. Existe sorte? Existe. Existe azar? Existe. Agora, via de regra, o caminho ele vai ser um caminho de paciência, de disciplina, de constância nos seus aportes.
E isso ele vai ter que fazer reforçando, o que eu sempre falo, né, das emoções boas, as emoções positivas em relação ao dinheiro. O porquê que ele está fazendo aquilo. Porque lá na frente, ele vai ter uma quantia boa, se ele conseguir manter o seu planejamento, né? Então, quais são os sentimentos que eu penso assim que a gente tem que focar? É o sentimento de liberdade, autonomia e independência. Porque lá na frente a gente vai colher isso, a gente vai plantar. Quando a gente está investindo, o iniciante, aquele que tem pouco, ele está plantando ainda. Uhum. Ele é que nem um agricultor, ele está plantando, ele tem que regar e vai demorar para nascer. Mas o que ele está plantando? Não é dinheiro. Não é juro, ele está plantando a sua independência, a sua autonomia e a sua liberdade que ele vai colher lá na frente. Ele está plantando o bem-estar financeiro dele, Exatamente. do eu do futuro. Exatamente, perfeito. Né? Claro que daí a visão de quem é um investidor que já tem dinheiro, mas que está começando, entre aspas, a investir, né? Ou se interessando mais, aí é um pouco. Aí a gente vai por um caminho mais de saber onde colocar o dinheiro. E aí é importante entender quais são os objetivos daquela pessoa. Você quer poupar para quê? Ou quer investir para quê? Quer investir para ter uma reserva financeira de curto prazo? Quer investir pensando numa aquisição de alguma coisa lá na frente? Quer investir pensando na aposentadoria, né? Que nada mais é do que viver dos seus próprios rendimentos. Uhum. A aposentadoria, na verdade é isso, né? Não é lá o INSS nos pagando um salário, não é isso. Tá? É o patrimônio que nos paga. Então a gente vai muito mais no trabalho de entender os objetivos. É talvez menos emocional e aí sim mais racional. Uhum. Mas para aquele que está começando, ele vai ter que ter muito mais forte o emocional. E não se preocupar tanto com o detalhe do investimento. Porque o importante é começar e fazer crescer. O problema dele é outro. Tá? Então, fiz essa introdução aqui, no sentido de separar as coisas. O investidor iniciante que tem zero, eu acho que é um caminho. E aquele iniciante que quer começar a investir melhor, mais alinhado, com melhor conhecimento, com melhor assessoria, aí é outra jornada. E a gente vê de novo, né, como o emocional está ligado a isso, né? A gente já conversou em outros momentos aqui sobre a questão do consumo, do planejamento, do cérebro, né? E de novo, o emocional é que nos rege, né? Quer dizer, essa questão da paciência e da disciplina que tu levantou é fundamental, porque às vezes a pessoa dá os primeiros passos até em ter algumas economias, mas logo ela se desvia do objetivo principal e utiliza essas economias para um outro destino. Que se fizer sentido para ela e for o que é importante para a família, está tudo certo. Mas a dificuldade, além de começar, né, é você ter essa disciplina de se manter no caminho. Porque se o caminho for um pouco mais longo, exige mais controle emocional para ficar nele, né? E aí, Eduardo, concorda? Como é que tu vê essa questão de investimentos? É fácil fazer, não é? Olha, o que o Roberto nos traz é bem importante porque é muito fácil desistir no início, né? Quando você está começando, talvez no primeiro ano, segundo ano, você ainda não vê os juros, que são os frutos que a gente tanto busca, ou os juros muito baixos. E aí você talvez caia na armadilha e dizer, bom, mas fiz todo esse esforço, né? Guardei aí, tô, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, R$1.000. E tô ganhando R$10 de juros por mês, né? Só que é o que você falou. É como se o agricultor fosse lá lançar a semente dele e no dia seguinte, tá, mas não nasceu nada, não posso colher. Tudo leva um tempo, né? E eu gosto bastante de fazer o seguinte exercício. Quando você toma um recurso emprestado, quando você pega um empréstimo, que existe uma diferença muito grande entre você pagar juros e você receber juros, né? De uma instituição financeira. E nada contra aqui, inclusive nós somos uma cooperativa de crédito, então o crédito, como nós já falamos nos episódios anteriores, quando bem usado da Faz forma parte, correta, né? Isso. ele ajuda você a Sim. prosperar. E não tem nenhum problema em pagar juros. Porém, o ganho com aquele crédito tem que ser maior do que o juro que você paga. Mas, enfim, eu gosto de fazer o seguinte exercício. Quando você toma um crédito, ou você, sei lá, está devendo dinheiro, aquele juro que você está pagando, quantas horas do teu dia isso custa para ti? E o contrário também, quando você investe um valor e você começa a receber um juro, quantas horas aquele juro representa para ti? Então é um cálculo bacana, assim, por exemplo, eu tenho um valor lá investido que talvez já me pague um meio turno de trabalho. Por exemplo, na segunda-feira de manhã eu não precisaria ir trabalhar, que aquilo ali eu já estou recebendo através de uma renda passiva, né, Roberto? Que são os juros.
Então esse cálculo é bacana porque aí a gente também começa a mostrar para o nosso cérebro a importância daquilo. Porque tudo aquilo ali teve um esforço para você chegar até aquele valor investido. Só que o número por si só, eu tendo lá investido 5 mil, 10 mil, 50 mil, o que que aquilo ali representa para o meu cérebro? Talvez eu não consiga fazer as conexões necessárias. E quando eu transformo isso em horas, ou seja, em dias, fica mais interessante. Talvez a motivação, né, o engajamento para você fazer um esforço maior e conseguir guardar um pouco mais para chegar no momento da aposentadoria, que é o que o Roberto traz aqui também, seja algo que eu consiga me manter pelas minhas próprias economias. E não precise depender, inclusive, do INSS, né? Que a gente sabe que o cenário também está Até porque bastante depender do incerto. INSS tá complicado. A gente não sabe se nós vamos nos aposentar com o valor que a gente gostaria. Então, se eu conseguir durante a minha vida, durante o tempo que eu estiver economicamente ativo, empregado, enfim, ou tendo meu negócio, gerando renda, se eu conseguir guardar um valor adequado para que eu chegue lá na frente e tenha os 7 dias da semana assegurados e garantidos, né? Ou o meu mês esteja garantido, com certeza eu vou ter uma vida muito mais tranquila, né? E muito mais que eu possa usufruir de todas as outras coisas que eu gostaria de usufruir. Não, e bacana também nessa tua fala é que, claro, depende um pouco de como é o teu trabalho, mas se tu já tiver uma renda que te propicia talvez não trabalhar um meio turno naquele trabalho oficial, tu pode usar esse teu meio turno para ou estar mais com a tua família, ou tu pode usar para fazer um treinamento, fazer alguma coisa que talvez melhore a tua condição de renda das horas, trabalhar menos e receber mais, né? Então isso também requer às vezes um investimento. Então, isso também é legal desse teu pensamento, da gente ter esse valor rendendo pra gente, né? É aquele velho ditado, né, Glaucia? Quando nós somos jovens e estamos na ativa, nós temos talvez dinheiro, mas não temos tempo, né? Aham. E vai chegar o dia que a gente vai ter tempo, e a pergunta é: teremos dinheiro? Então, aproveitando isso também, alguma dica que a gente podia dar, então, para esse pessoal iniciante, seja do A ou seja do B, por onde eles deveriam começar? Eu acho que 2 pontos, assim, né? A gente saber quais emoções a gente quer despertar, quais sentimentos, né? Queremos despertar ao fazer o investimento. Aí que eu não tô mais na parte comportamental do que na parte técnica, né? O motivo que a gente faz as coisas, quais os sentimentos, por exemplo, que o Eduardo falou, né? Daqui a pouco eu consegui investir para pagar um aluguel na minha casa, eu investi para poder pagar a mensalidade da escola dos meus filhos, só com os juros. É um início, é um motivador, certo? Então, isso gera uma sensação de independência, de autonomia, de liberdade, que eu acho que é tão válido, né? E por que também que isso é importante? A gente tem o outro lado da moeda, que são pessoas que têm muito patrimônio, têm muito investimento, têm muito dinheiro, mas são infelizes. Elas não têm liberdade Ótimo, na sua ótimo cabeça. esse teu gancho aí. Existem, né, isso é catalogado, tem síndromes, né, psíquicas, né, psicológicas, de pessoas que não conseguem parar de acumular. Isso nunca é o suficiente, né, inclusive tem mitos em relação a isso, né, o Rei Midas, etc. Então, eu preciso construir a mentalidade certa, tanto para não gastar como para investir, para acumular. Tem que estar preparado emocionalmente, mentalmente, para acumular também. Senão se torna um processo meio que no automático, do lado financeiro legal, mas do lado emocional, talvez eu vá criar algum apego excessivo ao dinheiro. Então é o outro lado da moeda que eu acho legal. A gente sempre cuidar o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo. É o processo de gerar consciência. E é um processo que não é único, ele está sempre temos que estar nos lembrando. Então essa seria uma dica. A segunda dica, aí, puxando um pouco mais a brasa para o nosso assado aqui, é assessoria financeira. Assessoria financeira. A gente pedir ajuda para quem sabe. Isso vai encurtar muito o nosso caminho. Imagina lá um médico, imagina um empresário, um professor, um contador, enfim, já tem muita coisa que ele tem que saber da sua profissão, né? Pô, será que ele tem que saber o detalhe da taxa Selic de juros, quanto vai ser, né? Ou a previdência, como é que funciona a regra? Não precisa. É um esforço que não tem necessidade dele focar nisso, no meu modo de ver. Né? Então, é buscar assessoria, confiar na assessoria financeira, né, de uma marca que a gente está falando do Sicredi, por exemplo, uma marca bem estabelecida, né, com crédito, com confiança. Então, confia mais no profissional de finanças. Ele está ali para ajudar. A gente também foi
a gente aprendeu que o dinheiro a gente não fala, né? A gente segura para nós, a gente esconde para ninguém saber que a gente tem. Vamos falar baixinho, né? E, não, hoje já melhorou muito o mercado. Tem problemas? Tem problemas. Tem problema de qualificação? Tem desafios a enfrentar. Mas já evoluiu muito. Então hoje os profissionais eles estão muito mais qualificados para conversar com essa pessoa e ter um papo consultivo, né, onde ele vai entregar essa qualidade. Não precisa a pessoa estar preocupada 100% com aquilo. Então, minhas 2 dicas finais acho que seria mais nessa linha, né, de cuidar das emoções que nós estamos gerando, o porquê fazemos o que fazemos e buscar assessoria financeira de qualidade. Uhum. Queres complementar um pouquinho, Dora? Sim, eu vou complementar com um bate-papo que eu e o Roberto tivemos e me acendeu uma luz aí, que é quando você pega um empréstimo, enfim, ou você tem alguma dívida, você está vendendo as suas horas de trabalho. Porque o dinheiro é uma ferramenta, ele é um meio, né? Ele é a forma que tangibiliza aquelas tuas horas trabalhadas. Que você trabalha para uma empresa, recebe um valor em dinheiro e você entrega para alguém que você está devendo. E da mesma forma, quando você está usufruindo dos juros dos seus investimentos, você está adquirindo horas. Então, o exemplo que eu trouxe antes, né? Se você tem um investimento lá, um valor investido, que possibilite apagar um dia do teu trabalho, talvez seja um dia a mais que você possa dedicar, né? Não ao trabalho, e sim dedicar à sua família ou algum outro sonho que você tenha. Então, essa é a dica final, assim, que eu gostaria de deixar, que a hora que nós transformarmos o nosso dinheiro em horas, eu acho que fica bem mais fácil da gente lidar com ele. Bom, queria agradecer pelas contribuições de vocês. Tenho certeza que quem nos ouviu ou quem nos assistiu pôde aprender um pouquinho mais sobre investimentos, né? E podemos, assim, contribuir com a melhoria do bem-estar financeiro, tanto nossos associados como da nossa comunidade em geral. Muito obrigada.